Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server em 2008. E nessa segunda aula do módulo 18, vamos trabalhar mais um pouco com o assunto de GPOs, que significa Group Policies Objects no Windows Server em 2008. Essa aula vai ser uma aula mais prática do que teórica, em que nós vamos trabalhar com diferentes assuntos relacionados a esse tema. Então nessa aula nós vamos aprender a configurar GPOs e aplicar GPOs aos usuários e computadores do nosso domínio. Vamos também aprender um pouco sobre as propriedades das GPOs, como comentar GPOs, entre outras propriedades que nós podemos trabalhar em um ambiente baseado em domínio, utilizando o gerenciamento de diretiva de grupo, em que eu expliquei na aula passada. Vamos depois trabalhar a questão da definição de ordem das GPOs aplicadas a um mesmo objeto. Então, nós vamos aprender como verificar a questão das precedências, em que as GPOs elas são aplicadas aos usuários e computadores do nosso domínio. E vale lembrar que para você entender melhor essa aula, você deve estar com o seu servidor ali com o Windows Server 2008 ligado, para que então você consiga pôr em prática os assuntos abordados nessa aula. Depois dessa questão de precedências de ordens de GPOs, quando nós vamos aprender a verificar quais são as ordens das GPOs que estão sendo aplicadas àqueles objetos que estão dentro daquela unidade organizacional. Vamos aprender a questão de trabalhar com GPOs iniciais no Windows Server em 2008, em que essas GPOs iniciais elas são bastante interessantes e que elas vêm no Windows Server em 2008, no qual nós podemos, através dessa funcionalidade, fazer GPOs padrões, ou seja, GPOs que servem como modelos para a criação de novas GPOs. Então, através das GPOs iniciais, eu posso fazer um GPO para ser um modelo, ou seja, com várias configurações personalizadas, e na criação de novas GPOs, eu posso fazer essas novas GPOs a partir dessa GPO inicial, que era um GPO modelo que já tinha algumas configurações personalizadas, e isso ganhando um tempo enorme na aplicação de Group Policies num ambiente baseado em domínio. E por fim, vamos aprender uma questão de uma visão geral das políticas que estão disponíveis no Windows Server 2008 e que podem ser aplicadas em usuários e computadores do nosso domínio. Então, começando a nossa aula, vamos então à primeira parte, em que nós vamos aprender como configurar e trabalhar com GPOs no Windows Server 2008, em que nós vamos logar no nosso servidor que tem um Windows Server 2008 instalado e que tem a função de usuários e computadores
do Active Directory instalado, ou seja, é um servidor que é controlador de domínio. E vamos então configurar uma GPO em que essa GPO ela vai ter como finalidade remover o comando executar do menu iniciar. Então nós vamos criar uma GPO em que essa GPO terá a finalidade de remover o comando executar do menu iniciar, que é esse comando aqui, ó. Tá vendo essa barrinha de pesquisar? Ou seja, eu vou remover essa configuração via GPO. Então, quando eu digitar aqui, por exemplo, qualquer ação, nesse exemplo aqui eu estou acessando um endereço de compartilhamento do IP 10.100.100.1, removendo essa configuração do menu de iniciar, ou seja, esse campo de executar, eu não vou conseguir abrir ali compartilhamentos via o comando executar, como eu também não vou conseguir atribuir ações voltadas a esse campo. Então, por exemplo, eu digitar aqui logoff.exe, eu não vou conseguir dar um enter para que esse usuário consiga fazer logoff através dessa barra de executar, e então ele vai me retornar uma mensagem de erro dizendo que a ação não pode ser concluída. Então isso nós vamos fazer via GPO. Então nós vamos aplicar uma GPO que terá essa finalidade de remover o comando executar para todos os usuários que logarem nesse servidor, no caso esse servidor meu 1 que está na minha unidade organizacional Domain Controllers do meu Active Directory. Então nós vamos aplicar essa GPO a nível de unidade organizacional Domain Controllers, e dizendo que todos os meus usuários que estiverem dentro dessa unidade organizacional não conseguirão fazer comandos na barra, ou seja, concluir comandos nessa barra de executar aqui do menu iniciar. Depois vamos aprender a comentar GPOs, verificar se esses usuários estão recebendo realmente essa política de bloqueio do executar no menu iniciar. Nós vamos digitar um comando aqui no cmd, que é o GPU update é o GP result /r, em que ele vai verificar se realmente esse usuário está recebendo essa política de bloqueio do menu iniciar. E também vamos aprender outras configurações em relação às propriedades de GPOs e definir ordens das GPOs aplicadas ao mesmo objeto. Então, começando a nossa aula, vamos logar no servidor, com o usuário que tenha permissões elevadas no servidor. No meu exemplo, estou logando com o usuário Diego Lima. E logado nesse servidor, vamos então abrir o console de gerenciamento de diretiva de grupo, que ele pode ser encontrado aqui, ó, clicando em iniciar, ferramentas administrativas, gerenciamento de diretiva de grupo. Então eu vou dar um clique nele, e ele vai abrir então o console de grupo policy no Windows 7 2008 em um ambiente baseado no Active Directory. E é aqui nesse gerenciamento de diretiva de grupo que nós vamos fazer a questão da criação de uma group policy, ou seja, uma diretiva que vai impedir com que os usuários apliquem comandos na barra do menu iniciar, na barra do executar, que é essa barrinha branca que se encontra no menu iniciar desses usuários. Então essa configuração ela vai ser aplicada a nível de unidade organizacional. Caso eu quisesse, eu poderia aplicar ela aqui a nível de domínio, e com isso dizendo que todos os meus usuários que estivessem abaixo dessa GPO no qual eu iria aplicar, que estava a nível de domínio, iriam receber essa configuração com que eles não executassem comandos no campo executar do menu iniciar. Mas eu vou aplicar essa política a nível de unidade organizacional. No meu exemplo, eu vou aplicar essa política apenas nos usuários que estiverem dentro da minha OU Domain Controllers. Então, se eu abrir aqui, ó, minhas ferramentas administrativas e meu console dos usuários e computadores do Active Directory, eu vou verificar que os usuários que receberão essa política, que estão dentro da unidade Domain Controllers, por enquanto não tem nenhum, mas eu vou jogar esse usuário aqui, Diego Lima, nessa unidade, e
aplicar essa configuração de proibição do menu iniciar, aliás, do executar, do menu iniciar, e quando esse usuário meu logar Diego Lima, ele então não conseguirá fazer configurações, ou seja, ações nesse campo de pesquisa, no qual retornará um erro a esse usuário. Então a política eu vou aplicar a nível de unidade organizacional, no caso do domain controller. Então eu vou vir aqui no gerenciamento de diretiva de grupo, clico com o botão direito e clico na opção criar um GPO neste domínio e fornecer o link para ele aqui. Clico nessa opção e eu vou dar então o nome dessa minha GPO, no qual ela vai ter o mesmo nome da função no qual ela tem como finalidade aplicar ali aos usuários que estão dentro dessa unidade organizacional, em que a função é o bloquear menu executar, melhor, vou colocar bloquear executar menu iniciar. Vou dar um OK. E então a GPO ela foi criada, no qual eu estou aplicando aos meus usuários que estão dentro da unidade organizacional do domain controle. E agora eu vou configurar essa diretiva, no caso esse group policy. Então eu vou observando aqui, eu clicando aqui no campo, na abinha aqui opções, eu verifico que ainda não foi aplicada nenhuma configuração nem aos usuários que estão dentro dessa unidade organizacional e nem aos computadores que estão dentro dessa unidade organizacional via essa diretiva. Para eu aplicar essa configuração do bloqueio do comando executar do menu iniciar, eu vou clicar com o botão direito na policy em qual eu quero aplicar a configuração, que no meu exemplo é a bloqueio executar barra menu iniciar. Seleciono na opção editar e é aqui que eu vou aplicar as configurações ou a nível de usuário ou a nível de computador. No meu exemplo, eu quero que todos os meus usuários que loguem nesse meu servidor que está dentro dessa unidade organizacional tenham o bloqueio do executar do menu iniciar. Então, como eu quero que todos os meus usuários recebam essa diretiva que está dentro dessa unidade organizacional, ou seja, os usuários que estão dentro dessa unidade organizacional, que no meu exemplo por enquanto é só o usuário Diego Lima, eu vou aplicar a política a nível de usuário. Se eu quisesse que fosse todos os usuários do meu Active Directory que logassem nesse computador, eu aplicava a nível de computador. Mas eu quero que seja apenas os usuários que estão dentro dessa unidade organizacional domain controllers recebam essa política, eu vou aplicar a nível de usuário. Clico com o botão direito do mouse em cima da parte de configurações de usuário e então venho aqui em diretivas, venho em modelos administrativos, clico em menu iniciar e barra de tarefas e aqui eu vou procurar a configuração no qual eu quero aplicar aos usuários que estão dentro dessa unidade organizacional domain controllers, que no meu exemplo é apenas o usuário que eu estou logado Diego Lima. Qual é a diretiva que eu quero aplicar? É o remover o comando executar do menu iniciar. Então eu venho aqui e então eu vou procurar aqui remover o comando executar do menu iniciar. Aqui ó, eu já achei a política. Opa, diretivas, acabou saindo da janela. Modelos administrativos, remover o comando executar do menu iniciar. Aqui é a política. Eu observo que a política, o estado dela está como configurado, como não configurado, e para que eu aplique essa política aos meus usuários que estão dentro da minha unidade organizacional domain controllers, eu vou dar 2 cliques. E dando 2 cliques eu posso marcar a configuração habilitada. Quando eu marco uma configuração como habilitada em uma política
ali em um Android Policy, eu estou dizendo que essa política eu quero que ela seja habilitada para os usuários e os computadores no qual essa política está vinculada. Então, no meu exemplo, eu estou habilitando essa política de remoção do comando executar do menu iniciar para que meus usuários, eles, caso utilize o menu executar aqui, ó, para que aplique alguma ação, eles retornem uma mensagem de erro aos seus usuários. Então, para aplicar uma política, eu clico em habilitado. Se eu quisesse desabilitar essa política, eu marcaria como desabilitado, e não configurado é uma configuração que ele vem como padrão, em que ele nem está habilitado e nem desabilitado. Então eu marco como habilitado, e se eu observar aqui, ó, de um lado ele tem um campozinho de ajuda, que nesse campozinho de ajuda ele diz qual é a ação que vai tomar caso eu habilite essa configuração, em que ele diz, ó, se essa configuração for habilitada, ó, no que eu estou fazendo, ocorrerão as seguintes alterações: o comando executar será removido do menu iniciar, o comando executar nova tarefa será removido do gerenciador de tarefas, e o usuário ficará impedido de digitar o seguinte na barra de endereços. Então, se o usuário ele vier aqui, tanto aqui como em computador, e nessa barra de endereços digitar alguma ação, um endereço de compartilhamento ou qualquer outro, para que ele faça algo, ele não vai conseguir. No caso, ele não vai conseguir acessar um endereço de compartilhamento, ele não vai conseguir acessar unidades locais, por exemplo, um disco local C, ele não vai conseguir acessar pastas locais, por exemplo, barra temp. Além disso, e todos os usuários que estiverem recebendo essa política terão os seus teclados estendidos e não poderão utilizar questões do comando que é o Windows R, que é para poder abrir a questão do executar aqui. Clique em aplicar e clique em OK. Feito isso, eu estou aplicando essa configuração aos meus usuários que estão dentro daquela unidade organizacional do MyControllers. Ok? Eu vou aplicar outra política também aqui, ó, a de remoção do painel de controle. Então, eu vou impedir que os meus usuários eles tenham acesso ao painel de controle. Eu venho aqui, ó, em painel de controle, venho aqui na parte proibir acesso ao painel, eu vejo uma descrição do que é essa política, aqui é um lado esquerdo, e lendo essa descrição ele está dizendo que caso eu aplique essa política, ó, dando 2 cliques, clicando em habilitados, eu vou impedir que meus usuários eles tenham acesso ao painel de controle. Eu vou dar um aplicar e vou dar um OK. Então aqui eu apliquei 2 políticas, de proibição de acesso ao painel de controle e a questão da execução do menu executar, que se encontra aqui no menu iniciar. Ok? Eu poderia também comentar essa GPO caso eu quisesse, ó. Eu poderia selecionar aqui a GPO, clicar com o botão direito e ir na parte propriedades. Em propriedades eu poderia navegar nessas abas aqui, ó, e verificar algumas configurações. Por exemplo, em vínculos, eu verificava qual é o vínculo em que essa minha Android Policy, que é o bloqueio executar menu inicial, ela está sendo estendida. Ela está dizendo que minha GPO está dentro do meu domínio curso.com, e está dizendo na aba segurança que esses usuários pertencentes a esses grupos, o Enterprise da MyControllers, os administradores de domínio, entre outros grupos, eles têm acesso, por exemplo, aos administradores de domínio de ler, de gravar e fazer outras configurações nessa policy. E aqui na parte de comentário eu poderia comentar essa GPO, caso eu quisesse em um momento futuro verificar qual é a finalidade dela, sem ser por relatório, mas sim por comentário. Então eu poderia dizer aqui, por exemplo, que essa GPO tem finalidade fazer o bloqueio do executar e painel de controle aos usuários que estão dentro da AU do MyControllers. Vou aplicar em OK. E eu acessando aqui novamente a GPO, por meio de suas propriedades, eu verifico que o comentário ele foi aplicado. Então, caso eu quisesse verificar o comentário sobre essa GPO,
eu poderia acessar aqui na aba comentário e verificar que essa GPO está comentada com a sua finalidade específica. Clique em OK. Feito isso, eu clico em fechar, para eu fechar a questão dessa política e verificar então se essa política ela está sendo aplicada aos usuários que estão dentro dessa unidade organizacional do Domain Controllers. Ok? Então a política eu apliquei ela a nível de usuário, ou seja, somente os usuários que estiverem dentro dessa U receberão essa política do bloqueio de executar a questão do menu iniciar e do painel de controle. Vou fechar aqui. Eu vou renomear aqui renomeado o nome para bloquear executar e painel de controle. Então eu vou verificar se os meus usuários dentro dessa unidade organizacional, que no meu exemplo é o usuário que está logado no sistema, o usuário Diego Lima, que está dentro dessa unidade organizacional, está recebendo essa política de bloqueio do painel de controle. Vou fazer agora o logoff do usuário, verificar se esse meu usuário Diego Lima ele está recebendo essa política de bloqueio do painel de controle e também do campo executar que se encontra ali no menu iniciar. O usuário já foi logado e se eu vir aqui, clicando em iniciar, eu já vejo que não aparece mais a seção de painel de controle, e clicando aqui em pesquisa de programas e acessando o endereço de compartilhamento, eu verifico que eu não consigo acessar os compartilhamentos que existem para esse IP aqui, porque foi bloqueada a questão da ação do executar do menu iniciar. E se eu vier aqui, por exemplo, e acessar o disco local C desse meu servidor, que é o servidor no qual eu estou utilizando aqui, ele diz que eu não tenho acesso a esse recurso porque ele foi desativado naquela policy em que eu criei aqui no gerenciamento de diretiva de grupo, que foi a policy em que eu apliquei ao Domain Controllers, que tinha como finalidade bloquear o executar e o painel de controle. Se eu vier aqui e clicar com o botão direito em cima e desmarcar a opção vínculo habilitado, eu estou fazendo com que essa policy ela não tenha mais vínculo a essa unidade organizacional Domain Controllers, e fazendo o logoff desse meu usuário e logando novamente, eu vou verificar que as configurações elas já foram voltadas aos usuários, ou seja, eu já tenho acesso novamente ao painel de controle, e a questão de acessar endereços de compartilhamento através do menu executar, que fica ali no menu iniciar. Então, acessando aqui, já consigo acessar informações aqui no executar, que se encontra no menu iniciar, que anteriormente, com a policy aplicada vinculada à unidade organizacional, eu não conseguiria. Então, eu posso, se eu quiser ativar novamente o vínculo, como eu poderia desativar, que foi o que eu fiz anteriormente. Eu vou ativar aqui o vínculo novamente. Vou mostrar a vocês mais algumas configurações voltadas a questões de GPOs. Vou mostrar também mais algumas propriedades e também a questão de definição de ordem de GPOs, verificando a sua precedência que aplicadas aos usuários e objetos do Active Directory. Então a gente já aprendeu a questão de aplicar GPOs a níveis de usuários, e também mostrei como aplicar a níveis de computador, em que ao invés de usuário você poderia acessar a GPO e aplicar a nível de computador. E aplicando essa a nível de computador, seria todos os computadores que estivessem dentro da unidade organizacional no qual você está aplicando a diretiva. Então, por exemplo, essa unidade organizacional Domain Controllers, em que eu estou aplicando configuração a nível de computador em uma policy que se encontra dentro dessa U, seria todos os computadores que estivessem dentro dessa U iriam receber essa policy. Se eu aplicar a nível de usuário, seria todos os usuários que estivessem dentro dessa policy bloquear executar painel de controle receberiam essa configuração, ok?
Vou clicar em fechar e vou mostrar mais algumas configurações relacionadas a questões de GPOs no Windows Server 2008, ou seja, mais algumas propriedades em que elas podem ser trabalhadas através do console de gerenciamento de diretiva de grupo. Algumas das outras configurações em que nós podemos trabalhar através das policy essas abinhas aqui, que eu já mostrei algumas anteriormente, que é essa aba Scope. Nessa aba Scope aqui, ó, ele me mostra quais são as unidades organizacionais aqui nessa parte em que essa minha policy bloquear executar painel de controle ela está vinculada. Então, no meu exemplo, essa policy bloquear executar painel de controle ela está vinculada à unidade organizacional domain controles. Já se eu clicar aqui nessa policy mais acima, que é a policy que está aplicada a nível de domínio, eu verifico aqui que essa minha policy ela está vinculada ao meu domínio, em que ela está sendo aplicada a todas as minhas unidades organizacionais, em que todos os meus objetos, ou seja, usuários e computadores que se encontram abaixo dessa policy estão recebendo essa configuração. Se eu clicar nessa minha terceira policy, ó, a Define Domain Control Policy, ele me mostra que essa policy aqui ela está sendo aplicada somente à unidade organizacional Domain Controls, em que seriam os usuários e computadores que estão localizados nessa unidade organizacional, dependendo da configuração em que está sendo aplicada nessa policy, né? Nessa parte aqui de filtro de segurança, é uma configuração em que eu posso, caso eu quisesse, por exemplo, definir aqui usuários que iriam receber essas políticas e já outros usuários já não iriam receber. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui meu console de usuários de computadores do AD para mostrar a vocês. Vamos supor que minha unidade organizacional Domain Controles tem dois usuários, um Diego Lima e outro Júlio Batista. E eu quisesse, nesse exemplo aqui, ó, dessa primeira GPO, que essa minha GPO bloquear executar painel de controle ela fosse aplicada somente a alguns usuários dessa unidade organizacional Domain Controles. Nesse meu exemplo aqui, ela está sendo aplicada a todos os meus usuários, mas eu poderia, através dos filtros de segurança, personalizar usuários em que essa política seria aplicada somente a eles. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, em clicar adicionar e clicar adicionar, definir o nome de um usuário que está dentro dessa U, que seria, por exemplo, o usuário Diego Lima, e aplicar essa política somente ao usuário Diego Lima. Remover essa parte aqui, ó, de usuários autenticados, remover e deixava essa política apenas para esse usuário. Então eu estou dizendo que essa minha política ela está sendo aplicada somente a esse usuário Diego Lima. Já nessa parte aqui de filtro da MMI, eu poderia fazer outras configurações relacionadas à questão de personalização da aplicação dessa policy. Então, quando você quiser trabalhar com a questão de personalização da policy voltada somente a alguns usuários que estão dentro dessa unidade organizacional em que essa policy está vinculada, você poderia usar o filtro de segurança e personalizar essa configuração somente para esses usuários, ok? Então, eu poderia vir clicar aqui, ó, também adicionar o usuário Júlio Batista, e essa policy seria aplicada somente a esses dois usuários. E eu poderia remover esse usuário da aplicação dessa policy. O padrão ele vem com esse grupo aqui que é users autenticados, em que essa política users autenticados, que é o Authentic Users, é aplicado a todos os usuários que estão autenticados no meu domínio. Vou voltar aqui para a política e adicionar o grupo que estava Authentic Users. Então essa parte de links ele mostra as unidades organizacionais em que essa policy que está selecionada está sendo vinculada, e essa parte de fio de segurança é uma parte que você poderia personalizar usuários para que somente esses usuários ou grupos ali do teu Active Directory recebessem essa política. Já aqui na parte de detalhes ele me mostra algumas configurações em relação a essa policy, né? Ele me diz quem
é o proprietário dessa policy, diz que é os usuários que são administradores do domínio, diz a data que foi criada, a data em que eu modifiquei alguma configuração nessa policy. Ele me diz que essa policy está configurada como habilitada e que eu poderia também aqui desvincular algumas configurações em relação a ele. Então, eu poderia, caso eu quisesse, desvincular as configurações que estão sendo aplicadas ao nível de computador, mas que pertencessem às que estão de nível de usuário, e eu poderia fazer a desconfiguração das configurações que estão a nível de usuário, mas que pertencem às configurações que estão a nível de computador. E eu poderia também fazer a desativação de todas as configurações, tanto as de nível de computador como a de usuário. E aqui na parte de opções é a que eu já expliquei anteriormente, que ele me mostra um relatório das políticas que estão sendo aplicadas. No meu exemplo aqui ele está mostrando um errozinho, que é um errozinho aqui do meu servidor, mas aí no exemplo de vocês ele vai mostrar as configurações que estão sendo aplicadas dentro dessa policy. E nessa parte aqui de delegação ele me diz os usuários que têm permissões de leitura dessa policy, de editar essa policy, de excluir, entre outros. Ele me diz, por exemplo, que os usuários administradores de domínio têm permissão de editar, excluir e modificar, ou seja, personalizar configurações nessa policy. Já os usuários autenticados, ou seja, todos os meus usuários de domínio têm apenas permissão de ler as configurações dessa policy, assim recebendo as configurações personalizadas na policy criada. Eu poderia, caso eu quisesse, clicar aqui nesse campo adicionar e adicionar novos usuários e delegar permissões a esses usuários nessa policy, como eu também poderia, caso eu quisesse, remover. Selecionava o que eu queria remover e clicava em remover e dava OK. Uma boa prática recomendada é você não fazer a exclusão de nenhum desses grupos que eles já vêm pré-definidos por padrão. Eu vou mostrar a vocês também como você pode verificar se os usuários estão recebendo a política via CMD. Então eu poderia, caso eu quisesse, uma política aplicada a um usuário, eu poderia verificar se esse meu usuário estava recebendo essa política, utilizando o programa de comando. Então, nesse meu exemplo, esse meu usuário, Diego Lima, ele está localizado na minha OU Domain Controles, tá vendo? Em que essa minha OU Domain Controles, clicando aqui em Domain Controles, ela está recebendo políticas tanto dos controladores de domínio, como também do painel de controle. Então eu poderia verificar as questões de quais políticas esses meus usuários estão recebendo, tanto clicando aqui na unidade organizacional, né, em que eu posso verificar, clicando aqui na parte de herança, as políticas que esse meu usuário está recebendo, ó, Define Domain Control Policy, bloquear, executar painel de controle. Como eu também poderia acessar aqui o plano de comando, clicando em iniciar, plano de comando e digitando o comando gp result /r e verificar através de interface via CMD as políticas que tanto esse meu computador no qual eu estou logado, como esse meu usuário no qual eu estou logando, no qual eu estou utilizando, está recebendo. Então no meu exemplo dado o comando gp result /r, ele está dizendo que eu estou utilizando ali um servidor que é controlador de domínio, no qual eu estou logado com o usuário Diego Lima, e que as configurações em que esse meu usuário Diego Lima ele está recebendo são essas daqui, ó. Configurações de usuário. Ele está dizendo que meu usuário está recebendo as políticas de Define Domain Control Policy, que você observa que está aqui também, ó. Define Domain Control Policy, Define Domain Policy. Ele também está dizendo aqui que esse meu usuário ele é pertencente do grupo Domain Users, do grupo Everyone, que é do grupo Todos, enfim, e de outros grupos ali do meu Active Directory. Vou sair, dar um exit, para que ele saia do CMD.
E voltando aqui ao meu exemplo, vou mostrar mais algumas partes em relação às questões de GPOs, em que eu vou explicar agora a parte um pouco de GPOs iniciais do Windows Server em 2008. O Windows Server 2008 ele vem com configuração chamada GPOs iniciais, em que essas GPOs iniciais você pode implementar em um servidor que seja no mínimo rodando a versão do Windows Server 2008, em que essa funcionalidade GPOs iniciais você pode através dela criar uma GPO personalizada, ou seja, com várias configurações pré-definidas, e utilizar essa GPO personalizada para a criação de outras GPOs, em que essa GPO personalizada, que é essa GPO inicial, ela vai servir como modelo. Então, por exemplo, eu posso aqui, através de um Server 2008, clicando aqui no GPO de início, fazer uma GPO de modelo, e dentro dessa GPO de modelo eu posso personalizar diversas configurações voltadas tanto aos usuários como aos computadores do domínio, e na criação de novas GPOs eu posso fazer com que essas novas GPOs criadas recebam já as configurações pré-definidas em um modelo que eu criei anteriormente. Então, eu clicando aqui em GPO modelo opções, eu vou mostrar aqui que essa GPO modelo eu apliquei configurações tanto a nível de computador como a nível de usuário. Eu poderia ir na criação de novas GPOs, criar uma nova GPO, vincular essa GPO modelo em que eu criei anteriormente, que seria essa GPO inicial, ele já aplicava essas configurações que eu apliquei anteriormente numa GPO pré-configurada. Vou mostrar a vocês como é que faz isso. Eu vou escolher aqui essa que eu fiz anteriormente. E essa funcionalidade é muito interessante em ambientes que você trabalhe com configurações comuns em vários setores. Então, imagine um cenário que você tem um setor de compras, o setor de RH e o setor de TI, e esses três setores eles trabalham com políticas semelhantes. Você poderia fazer uma GPO de início, ou seja, um GPO modelo, e na criação de novas configurações em cada uma dessas políticas, você poderia já carregar as configurações pré-definidas de modelo que serviria para as três unidades organizacionais, e então fazer só as configurações diferentes de cada uma dessas unidades organizacionais nessa nova GPO. Então, no meu exemplo aqui, eu vou fazer uma GPO de modelo com diversas configurações e vou criar uma nova GPO aqui no setor da TI. E criar essa nova GPO no setor da TI, você vai ver que ele já carrega essas configurações pré-definidas em uma GPO de início, que no caso é um GPO de modelo. Então, nós vamos aprender a fazer uma GPO de modelo, editá-la, personalizar configurações e usá-la para outras GPOs que nós iremos criar a partir dessa GPO inicial, GPO de modelo. Vamos aprender também a fazer a questão de backup dessas GPOs iniciais, restauração de GPOs e exportação, e também a questão de salvar os relatórios dessas GPOs de modelo e imprimir esses relatórios. Para que você consiga fazer uma GPO de modelo, você vai selecionar aqui essa parte de GPO de início, vai clicar com o botão direito do mouse, seleciona a opção novo, e em novo você vai dar um nome a essa GPO. No meu exemplo eu vou botar GPO modelo, e eu poderia, caso eu quisesse, comentar essa GPO para que quando eu abrisse essa group policy eu já tenha aí um comentário que essa GPO ela tem como finalidade. Então eu poderia, caso eu quisesse comentar aqui, tem como finalidade criar um modelo de políticas ocorreu um erro aqui e acabou fechando. Vou abrir novamente e fazer a GPO. Então poderia vir aqui de novo a GPO de início, GPO modelo, e comentar aqui, tem como finalidade criar uma GPO com os recursos de configurações padrões do domínio, sendo assim usado para diferentes
unidades organizacionais. Dava um OK. E aqui nessa GPO, que foi criada aqui dentro dessa pastinha GPO de início, eu poderia clicar com o botão direito em cima dessa GPO, selecionar a parte editar e aqui aplicar configurações nessa GPO que eu criei com o modelo. Então ele carregou aqui o console da GPO, né? E aqui eu já poderia aplicar diversas configurações. Então eu vou aplicar aqui algumas, por exemplo, eu vou aplicar aqui configurações a nível de usuário, em que eu vou no painel de controle, eu vou, por exemplo, proibir acesso ao painel de controle, vou configurar como habilitado, vou aplicar OK, vou também proibir questões de configuração voltada à questão dos itens específicos do painel de controle, para que não apareça nenhum item, aplicar, porque aqui ele tem que mostrar aqui alguns itens, que na realidade eu coloco quais são os itens que eu quero que ele remova, né? O sistema coloca os nomes, mas eu vou fazer melhor, não vou perder tempo aqui não. Vou proibir que sejam acessados os itens voltado ao vídeo, né? Eu vou desabilitar o vídeo do painel de controle também, só para mostrar a vocês como é que funciona aqui. Clicar e OK. Também vou definir aqui algumas configurações voltadas a nível de computador. Seleciona computador, modelos administrativos e venho aqui na parte de painel de controle, contas de usuário. Vou mexer nessa configuração aqui, vou habilitar essa configuração só para mostrar a vocês. E então personalizar essa GPO inicial, GPO de modelo, para que ela possa ser usada para a criação de outros GPOs a partir dessa de modelo. Então essa GPO já foi modificada, né? Eu já apliquei as configurações. Se eu clicar aqui na aba opções, eu já vejo que foram aplicadas configurações a nível de computador e a nível de usuário, e que eles podem ser vistos aqui. E na criação de novas GPOs, eu já posso utilizar as configurações pré-definidas nessa GPO em que eu criei anteriormente. Então, se eu vier aqui no setor da TI, eu posso vir no setor da TI, dar clicar com o botão direito do mouse e selecionar essa opção de criar uma GPO neste domínio e clicar aqui na opção GPO de início de origem, carregar a GPO modelo, ou seja, as configurações dessa GPO em que eu criei anteriormente, dar um nome a essa nova GPO no qual eu estou criando, GPO TI, e dar um OK. Trazendo que já tem uma GPO com esse nome, e dar um OK. Então, acessando as configurações dessa minha GPO, em que eu acabei de criar a GPO /TI, eu vou acessar as configurações de usuário e verificar que foram removidas as questões, aliás, foram já aplicadas as configurações em que eu apliquei na GPO de modelo, né? Que seria no caso a questão ali de proibição do painel de controle, Você veja que a configuração ela já vem como habilitada, e também configuração de vídeo vem como habilitada, que desabilite o vídeo do painel de controle, e a nível de computador eu apliquei a configuração se eu não me engano foi na parte de contas de usuário, né? Para que aplicasse a imagem de login do usuário para todos os usuários, né? Você vê que a configuração ela já vem pré-definida. E então aqui eu poderia aplicar uma nova configuração a essa minha GPO da TI, e ela teria tanto as configurações da GPO de modelo como suas configurações específicas. Então acho que deu para você entender para que serve essa funcionalidade de GPO inicial, né? Que ela serve como uma GPO de modelo que tu pode personalizar e então criar novas GPOs carregando essas configurações da GPO de modelo, e evitando que você tenha que acabar aplicando novamente todas essas configurações que você teria que fazer caso quisesse utilizar dentro dessa unidade organizacional, né? Que eu já tenho todas essas configurações salvas em uma
Group Policy de modelo, e eu poderia só apenas trabalhar com configurações específicas nessa nova GPO que eu estou criando a partir dessa que serve como modelo. Essas GPOs de início, você também poderia fazer a questão ali de backups. Então eu poderia clicar aqui com o botão direito do mouse em cima das GPOs de início e fazer o backup de todas essas GPOs que estão como modelo. Poderia selecionar, fazer backup de tudo, selecionar um local para esse backup e descrever aqui um comentário sobre essa configuração. Então eu poderia botar aqui, ó, que esse backup iria ser salvo na disco local C e que tem backup, dá um nome, uma descrição a esse backup GPOs início. Ele então ia fazer um backup de todas essas configurações no qual ia ser salvo ali no disco local C, dando êxito em cada um delas. E eu acessando ali o disco local C, eu teria ali o backup dessas GPOs de início. As GPOs elas foram salvas dessas pastinhas aqui, ó. Então todas as GPOs de modelo, elas foram salvas em cada uma dessas pastinhas aqui, ó. Vou fechar aqui a pasta. Eu também poderia, caso eu quisesse fazer a restauração dessas GPOs, né? Então eu poderia aqui, ó, selecionar essa GPO de modelo, clicar com o botão direito do mouse e restaurar essa GPO caso ela tivesse alguma configuração danificada. Poderia selecionar ela aqui, selecionar a opção restaurar usando o backup, clicando em avançar e então procuraria a pasta no qual eu salvei o backup anteriormente, foi disco local C, dava um OK e ele fazia a restauração dessa GPO baseado no backup que eu fiz anteriormente, né? Selecionava o GPO modelo, né? Para que ela recupere as configurações nesse backup que eu fiz anteriormente com dessa GPO modelo, selecionava ela e dava um avançar e então ele ia fazer a restauração das configurações dessa GPO. Também eu poderia fazer a exclusão dessa GPO, botão direito do mouse e clicava em excluir e clicava em OK, excluir a GPO. Como eu também poderia fazer, caso eu quisesse, a renomeação das GPOs, selecionando a GPO em questão e clicando com o botão direito do mouse e selecionar a opção renomear, que eu fiz anteriormente. Então, para você criar novo, coloca o nome da GPO, dá uma descrição a essa GPO e então você pode trabalhar em cima dela para a criação de novas GPOs no teu domínio, que tu tem uma GPO que já está servindo como modelo. Tu também poderia fazer a questão da exportação dos relatórios dessas GPOs e que tu poderia salvar e imprimir. Então, eu vou fazer aqui uma nova GPO de modelo, GPO modelo. Eu vou avançar aqui, vou aqui nessa GPO, vou restaurar usando um backup da modelo que eu fiz anteriormente. Vou clicar em avançar, concluir, vou dar um OK. E aqui, ó, eu poderia carregar o relatório dessa GPO, clicar com o botão direito do mouse, salvar esse relatório, que seriam as configurações no qual essa GPO está sendo aplicada, em algum local ali no meu computador, salvo com HTML ou XML, como eu também poderia imprimir esse relatório selecionando a opção imprimir, em que eu teria ali, através de um documento físico, todas as informações referentes a essa GPO. E por fim, eu vou mostrar agora a vocês uma visão geral dos grupos de políticas disponíveis no Windows 7 em 2008. Quando você trabalha em um ambiente baseado em domínio, que eu já expliquei anteriormente, você pode aplicar diversas configurações, tanto a nível de usuário como a nível de computador, e que cada dessas políticas que tu pode aplicar, tanto a nível de usuário como a nível de computador, elas podem ser configuradas dentro dessas pastinhas aqui. Então, as políticas voltadas de níveis de usuário, podem ser carregadas acessando essa pastinha diretiva, que dentro dela existem outras pastinhas com diversas políticas, como também essa pastinha preferências. Isso mesmo para a questão de configurações a nível de computador, acessando a pastinha diretivas, como também preferências.
Cada uma dessas configurações aqui, que podem ser encontradas tanto a nível de computador como a nível de usuário, possuem diferentes funcionalidades. Então, eu poderia acessar, por exemplo, a parte de configurações de usuário e acessar e aplicar políticas, na verdade, voltada a scripts, voltada a configurações de segurança, voltada à questão de redirecionamento de pastas, voltada à questão de mapas de unidade, que é mapear uma pasta para esses usuários, questão de atalhos aos usuários. Também isso eu poderia fazer voltado a nível de computador. Eu poderia colocar atalhos nesse computador para quando as pessoas estivessem usando essa estação. Poderia fazer configurações de registro, aplicar um item de registro aqui a esse computador, no qual está recebendo essa política, que está com o nome GPU-TI. Poderia também aplicar configurações a nível de software, configurações voltadas ao Windows. Esse nível de software aqui eu poderia fazer a questão de instalação de softwares no formato .msi a esses computadores. Eu poderia instalar software, ligar um pacote, no qual eu colocava aqui um pacote que está na extensão .msi, e quando esse computador fosse inicializado ele teria esse software instalado. Então eu poderia aplicar configurações a níveis de Windows, vincular scripts aqui, configurações voltadas à segurança, ó. Poderia voltar a logs, enfim, são diversas configurações que podem ser utilizadas ali tanto a nível de usuário como a nível de computador em um ambiente baseado no Windows Server em 2008. Todas essas configurações elas podem ser vistas no módulo de vocês, né, que é um módulo 18, que é esse módulo que eu estou mostrando aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, e que nessa parte aqui ela tem mostrando uma visão geral de todas essas políticas em que eu estou mostrando através do console. Então todas essas políticas aqui, ó, elas podem serem vistas aqui no módulo 18 de vocês. E basicamente essa aula foi isso. Eu expliquei a vocês a questão de configurações de GPOs. Como você criar GPOs no Windows Server em 2008 e aplicar essas GPOs a níveis de usuário e computadores. Como mostrar a você algumas relações a propriedades das GPOs, né? Mostrei a vocês, por exemplo, como você trabalhar com as propriedades das GPOs. Vou fechar aqui tudo. Que no caso é trabalhar com aquela parte de verificação de onde as GPOs elas estão sendo aplicadas, como também tu personalizar usuários para que esses usuários recebam essas políticas, né? Ó, que no meu exemplo aqui eu estou acessando a política de Defend Domain Policy, e que essas propriedades, esse escopo, né, que eu estou verificando em qual local essa política de Defend Domain Policy está sendo aplicada, que está sendo aplicada a nível de domínio. Já essa política aqui, ó, de bloqueia ou executar e o painel de controle, ela está sendo aplicada dentro da minha unidade organizacional Domain Controles, ó, e ela está sendo aplicada a todos os usuários autenticados, mas eu poderia aqui personalizar usuários específicos para que essa política seja aplicada somente a esses usuários, e quando adicionar esses usuários que eu queria que essa política ela fosse aplicada, eu teria que remover depois os usuários autenticados dessa configuração de propriedades dessa GPO. Poderia acessar os detalhes dessa GPO, verificar data de criação, modificação, enfim, configurada como habilitada ou desabilitada para configuração de usuário e computador, entre outros. Poderia acessar a questão do relatório dessa GPO, imprimir ou salvar essa GPO no computador, delegar essa GPO para outros usuários, aqui clicar em adicionar, como eu também poderia alterar as questões de permissões já dos grupos que já existem, né? Poderia acessar aqui o Domain Admin, dar 2 cliques e alterar permissões, né, desse grupo. Domain Admin, por exemplo, tirar a permissão de leitura, entre outras configurações. Eu mostrei a você também a questão de você trabalhar com a questão de GPOs iniciais, que elas servem como modelo para a criação de outras GPOs, em que você pode
verificar isso através dessa pastinha GPOs de início. E por fim mostrar a você a questão da uma visão geral do grupo de políticas disponíveis no DCERV em 2008, que elas podem ser vistas aqui no módulo de vocês que acompanham essa aula. E uma coisa que eu não expliquei muito bem foi a questão da definição de ordens de GPOs aplicadas ao mesmo objeto, né? Então eu expliquei um pouco por cima, né, que você pode verificar as GPOs que estão sendo aplicadas a um objeto, acessando, no caso, a unidade organizacional, clicando aqui na aba herança de diretiva de grupo, e aqui eu verifico quais são as questões de políticas que estão sendo aplicadas a essa unidade organizacional, que ele mostra aqui a política de Define Domain Policy, bloquear e executar painel de controle, e Define Domain Controle Policy, que é a política que é voltada mais específica aos servidores que são controladores de domínio. Então, nessa política, aliás, essa unidade de organização da Domain Controles, ela está recebendo essas 3 políticas, em que a ordem de precedência é essa daqui, está dizendo que a primeira política a ser aplicada é essa, a Define Domain Policy, a segunda é a de bloquear e executar painel de controle, e a terceira, que tem mais prioridade, é a Define Domain Control Policy, que é essa terceira aqui. Certo? Em relação a essa aula, foi só isso sobre os GPOs. Na próxima aula a gente vai trabalhar com configurações mais avançadas sobre o uso de GPOs no DCERV em 2008. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, e até a próxima aula, que nós vamos trabalhar com algumas configurações mais avançadas. Valeu e até a próxima aula, pessoal. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. E eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada, e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Se quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço o que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre o Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!